Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Melhorou, irmã Hilda? Fique firme aí, tá? Rei da Glória. O Rei da Glória. Na versão da NAA, abra sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Na versão da NAA, Nova Almeida atualizada, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Algumas versões dizem assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: o que é limpo de mãos, puro de coração, o que não entrega, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, aquele que não faz julgamentos com a intenção de enganar, juramentos com a intenção de enganar. E aí ele fala quem é essa pessoa. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam. Os que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se, ó portas, as vossas cabeças. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí ele pergunta: quem é o Rei da Glória? Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele torna a perguntar: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pense num salmo maravilhoso. Vocês vão entender hoje por que eu estou falando isso. O salmista faz duas perguntas, não faz, meu irmão? Eu vou fazer essa pergunta, uma para a irmã Vera e outra para Israel. Preste atenção, Israel, que vai estar aqui a resposta. Você passar no exame da Enem. Olha para cá que você vai a resposta daqui. Irmã Vera, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Israel, quem é esse Rei da Glória? Os exércitos. Está na sua Bíblia. Sim. O Senhor forte e poderoso. Poderoso na guerra, na batalha. E eu acho interessante essa pergunta que Davi faz, porque ele fala assim, ele faz duas vezes. Quem é o Rei da Glória? A resposta vem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí ele repete a pergunta: quem é esse Rei da Glória? Agora ele está sendo aqui, esse Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos. Lá em cima ele é poderoso das batalhas. Aqui embaixo ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos fale nessa manhã de forma que Ele sabe falar e só Ele sabe falar. Aí como você está, do jeito que você está, abaixa sua cabeça, vamos falar com o Pai do Céu. Soberano Deus, Criador do céu, da terra, do universo, também nosso Criador. Texto que acabamos de ler, Senhor, na sua inerrante palavra, enfatiza e enfatiza de forma clara, cristalina, não deixa dúvida para ninguém, que tudo, absolutamente tudo pertence a Ti. No entanto, Senhor Deus, nossos olhos humanos, quando olhamos humanamente para todas as situações do mundo, no nosso dia a dia, nós vemos tantas injustiças, Senhor Deus. Perversidades, Pai. Coisas aterrorizantes diante dos nossos olhos. Maldades indescritíveis, cruéis, Senhor. Perseguições a pessoas inocentes em todos os lugares do mundo. Crianças sendo assassinadas, pessoas aprovando leis para aplicar injeção no coração de um feto que ainda não nasceu, Senhor. O que nós presenciamos, Pai, é um mundo mergulhado, imerso na iniquidade, entregue totalmente à malignidade, Pai. Por isso, Espírito Santo querido, Consolador, nos ensina nessa manhã e a quem vai ouvir essa mensagem, Pai, a relação que tem os discípulos de Jesus, como nós somos, de sermos então, Senhor Deus, instrumentos, portadores, guerreiros, Pai, veículos da única mensagem, única, que tem poder, Pai, de restaurar esse mundo caído. Só o Teu Evangelho pode fazer isso. Por isso, querido Deus, me use nessa manhã, Pai, desconsiderando toda a minha finitude, que eu sei que ela é indescritível, minha incapacidade que é sem comentários, e a minha fragilidade, Pai, mas que o poder da Sua palavra, em si mesma, por ela mesma, pelo poder que ela tem, Senhor, nos confronte nessa manhã, nos impacte nessa manhã, nos aperfeiçoe nessa manhã e nos renove, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Minha mãe, irmã Vera, ela dizia assim para mim e para todas as pessoas: se a Bíblia disse e diz que Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas, e Jonas viveu na barriga desse peixe 3 dias, eu acredito. Por quê? Se a Bíblia dissesse que Jonas era um anão e engoliu uma baleia, eu também acreditaria. Porque para o meu Deus, nada é impossível. Fé inabalável na veracidade das Escrituras Sagradas. Dona Maria José de Lima, aprendi com ela a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem nada de contém, não. É a palavra de Deus. Então, quando a gente lê um salmo desse, de todos os livros do cânon sagrado das Escrituras, salmo realmente tem um lugar de destaque na Bíblia. Sabe, Jaqueline? O texto massorético
significa dizer, a Bíblia em hebraico, que é igual à nossa Bíblia, tem 150 salmos. A Bíblia, o texto da Septuaginta, que é a Bíblia grega, que é a mesma coisa da Vulgata, que é a Bíblia no latim, também tem 150 salmos. Mas elas são diferentes. Vou explicar por quê. Alguns salmos em uma foi condensados, em outros foi dividido. Por exemplo, o Salmo 9 e o Salmo 10, na Bíblia hebraica nossa, nós usamos a versão hebraica. Ele é o Salmo 9 na versão grega. Então presta atenção, eu vou repetir. O Salmo 9 e 10, ele foi juntado e vira um salmo só na versão grega, da Septuaginta. Entendeu? Entendeu, Marcelo? Já o Salmo 147, por exemplo, ele é um só na nossa versão. Mas na versão grega ele é o 146 e 147, ele foi desmembrado. Então, resumindo, todas as duas têm 150 salmos. Isso é para a gente saber. O livro do Salmo não ficou fechado. Por exemplo, a Bíblia etíope tem o Salmo 151, achado em Corã. Os 150 capítulos, ou salmos, eles não foram escritos de uma hora para outra. Demoraram 1000 anos para ser escritos. Sabia disso, pastor Estácio? Salmo não tem só um autor, a gente só pensa em Davi, não é? A gente acha que Davi é o autor mais importante dos salmos. Presta atenção no que eu vou dizer. O Salmo tem 7 autores ou grupo de autores. Davi escreveu 73, nós temos 150. Asaf escreveu 12. Os filhos de Corá, que eram levitas, escreveram 11. Salomão escreveu 2. Moisés escreveu belíssimo Salmo 90. Quem sabe de qual? Como é que é, você? A sombra descansará. Etan escreveu 1, Emã escreveu 1, e tem, olha quantos salmos anônimos tem. Gente que a gente nem sabe quem escreveu, e salmos lindíssimos. 49 salmos. Nestes salmos anônimos, é bem possível que um cara, que a gente gosta muito dele, Esdras, tenha escrito alguns deles. Mas Esdras é um cara tão discreto que ele escreveu e não pôs o nome dele. A palavra hebraica para salmos é aquela ali que está escrito. Terrilim. Foi traduzida como louvores. O termo que nós usamos, salmos, vem do latim, psalmoi. A gente pega e fala salmos, que é psalmos. Foi traduzido no latim como cânticos que são dedilhados com instrumento de cordas. 150 capítulos estão organizados em 5 livros. A gente pensa que Salmo é um livro só, né? Não. Salmos são 5 livros, organizados igualzinho o Pentateuco da Torá. O livro número 1 vai do capítulo 1 ao 41. Igual Gênesis. Correspondente a Gênesis. Quais são os 5 livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livro número 1, do capítulo 1 ao 41. Relacionado com Gênesis. Foco na criação e na queda. O homem ali é apresentado como justo que confia em Deus. Livro 2. Relacionado a quem? Segundo livro da Bíblia? Êxodo. Foco na libertação de Israel. Povo em busca de Deus. Terceiro livro, capítulo 73 a 89. Relacionado a Levítico. Foco na soberania, na peregrinação. Deus reina apesar das crises.
Quarto livro, 90 a 106. Números. Quarto livro da Bíblia. Foco na soberania, peregrinação. O terceiro é Levítico. O quarto, Números. Quinto livro, Deuteronômio, não é? Relacionado ao quinto livro da Bíblia. O que fala em Deuteronômio? Isso, e foco na palavra e no louvor. Deuteronômio é um livro de restauração e louvor final. Preste atenção na coisa que eu vou dizer para vocês. Diferente da poesia nossa, ocidental, a nossa poesia, a rima da nossa poesia, ela se baseia... As métricas são sonoras. Preste atenção. Então as rimas a gente fala assim, flor rima com amor, com louvor, não é? Não é assim a nossa poesia? Na poesia hebraica não é assim não. A rima é feita com ideias. Então não tem nada a ver com palavras. Quando a gente lê Salmo, vira e mexe, você vai ver uma palavrinha lá escrita assim, sei lá, não vê? Tem a resposta. Não é um livro de louvores? Porque é um livro de louvores e significa, às vezes, uma pausa musical. O cara está tocando e dá uma paradinha, igual o Lucas faz. Pausa, às vezes, para meditação, porque igualzinho eu fiz aqui com vocês. Eu fiz uma leitura, pausa, alguém responde. Sei lá. Ou uma elevação da exaltação. Quem é esse Rei da Glória? Pausa. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E outra coisa importante, não é só em Salmos que tem isso não. Se vocês forem lá em Abacuque, vocês vão ver isso também. Em Salmos é mais vezes, porque em Salmos tem 71 vezes. Mas se vocês forem lá em Abacuque observar, vocês vão ver lá 3 vezes em Abacuque. Entendeu, irmão velho? Pronto. Vamos para o contexto do Salmo, que é muito bonito. O Salmo 24, ele está diretamente relacionado aos momentos mais importantes da história do povo hebreu, o povo de Israel. Que momento é esse? Transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. Super importante. Essa história depois vocês podem ler, ela vai estar lá no 2 Samuel e vai estar em Crônicas. História toda. Vou resumir. Não vou ler os 2 livros, não, senão a gente sai daqui. Mas vou resumir para vocês. Os filisteus tinham capturado a Arca da Aliança numa batalha lá em Siló. Vou ser sucinto, mas vocês vão entender. Os filisteus conquistam, derrotam Israel, conquistam a Arca da Aliança em Siló. Os filisteus ficam com a Arca da Aliança por 7 meses. 7 meses. Deus queria essa Arca da Aliança lá com eles? Não. Aí Deus manda castigo para eles. Pragas, tumores na pele. Aí eles, na pressão, eu ia dizer voluntariamente, mas quem está com tumor na pele não é voluntariamente, né? Eles falam, vamos devolver isso porque esse negócio não é para nós mesmos não. Devolve a Arca da Aliança. Ela volta para o povo de Israel, fica 20 anos na casa de Abinadab. Numa casa em Kiriat Jearim, um dado local. Davi vai tentar fazer a primeira tentativa de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Preste muita atenção no que eu vou dizer. A arca estava lá 20 anos. Davi fala, eu vou levar a arca. Davi sabia a lei. Conhecia como é que tinha transportado a arca da aliança. Mas Davi já começa pisando na bola e põe a arca em cima de carro de boi. Não era a determinação de Deus. E ele sabia. Deus pega, faz os bois tropeçar. Presta atenção. O boi tropeça, a arca vai cair. O Zac não tem nada com isso. Tenta segurar a arca. Podia tocar na arca? Não, o cara, puf, cai morto. Culpa de quem? Vão prestando atenção. Quem pagou o pato? Quem desobedeceu? Os dois.
Porque Uzá tinha que ter deixado cair, porque só vai para Davi. Mas Uzá sabia que não podia tocar na arca e Davi sabia que não podia carregar a arca, a não ser os levitas. Isso era a lei que dizia. Você vai ler essa história lá, essa história está toda lá em Samuel. Aí o que acontece? Davi fica morrendo de medo. Fala, meu Deus, e agora como é que a gente vai trazer essa arca? Pega a arca da casa de Abinadab. Nessa presepada aí, a arca vai para a casa de Obed-Edom. Davi com medo pega na arca, leva a arca. Fica lá 3 meses. Aí os anciãos fazem Davi descer medroso, camarada. A arca está lá abençoando a vida de todo mundo. Leve a arca, mas faça da maneira certa. Se aí Davi age de maneira certa na segunda tentativa, agora carregada pelos levitas, ela chega em Jerusalém. Se vocês observarem, repare aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A arca tem umas argolas de lado dela, tá vendo? E aí passam os varais e põe no ombro dos levitas. Não precisava tocar na arca. É neste clima que a arca chega em Jerusalém. Clima de muita festa, né? Percebeu, Estácio? Presta atenção numa coisa. Eu estava lendo esse negócio, presta atenção. Nessa lição de Uzá, a intenção de Uzá não foi boa? Não foi sim ou não? O cara agiu com a melhor das intenções para não deixar a arca cair. Mas ele desobedeceu, sim ou não? Desobedeceu. Então preste atenção numa coisa. Boas intenções com desobediência causa morte. Presta atenção nisso. Você pode estar cheio de boa intenção, mas se foi contra a palavra de Deus, você está lascado. Porque Deus não negocia isso. Gente desobediente, mesmo com boa intenção, vai se dar mal. Isso é sério ou não, Ivan? É neste clima, então, de festa, que a arca chega com euforia. Depois que Davi supera esse medo dele, a arca chega finalmente em Jerusalém. E aí ele escreve esse belíssimo salmo. Salmo 24. Salmo 24, meus irmãos, é considerado um dos salmos, e esse, para mim, é o salmo mais cristocêntrico da Bíblia. Tem outros, mas esse é o mais cristocêntrico. Sabe por quê? Porque ele tem 3 movimentos. Repare para vocês verem. Primeiro ato, ele declara a soberania de Deus cósmica. Tudo pertence a ele. Tudo, absolutamente tudo. Está no verso 1 e 2. O verso 3 e 6, ele fala que para ter relacionamento com Deus, precisa de pureza radical. Ato 3. Aí ele convoca essas pessoas para a abertura que possibilita a entrada do Rei da Glória. Então o Salmo une. Olha, num salmo só. O Salmo 24 tem uma teologia completa e profunda em 10 versículos. Porque o Salmo ele começa com a criação, depois ele faz a revelação, depois ele faz a redenção. Toda a teologia está no Salmo 24. E o Salmo 24 cumpre 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, histórico. A arca teria que voltar para Jerusalém. Isso é história. E ela volta, entra na Cidade Santa. Segundo, cristológico. Jesus ascende a Deus. Terceiro, escatológico. O rei um dia voltará. Então lembre de uma coisa. O Salmo 24 não fala apenas da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. Não é disso só que fala o Salmo. Nós vamos ver isso hoje. Ela relata a entrada do Rei da Glória na história e principalmente no nosso coração. Nunca esqueça, quando eu falo que o Rei da Glória entra no nosso coração, este Rei da Glória, ele nunca é invasivo. Ele só entra onde as portas
se abrem para Ele. Nunca se esqueça, esse Rei da Glória, Ele só governa nos corações que se submete à vontade dEle. Terceira coisa que nunca se esqueça, Ele só transforma aqueles que o colocam como Senhor. Então a pergunta que nós precisamos responder hoje para mim, para Israel, para a irmã Vera, para a Marilúcia, para todo mundo que está aqui hoje, é a seguinte: não saia daqui sem responder isso para você hoje, porque Deus está nos dando oportunidade. Ele reina em minha vida, Deus está reinando em minha vida, na sua vida, ou tem outras coisas que reinam no lugar de Deus? Isso é você e Deus, porque não adianta você dizer, na minha reina, e na hora que precisa, ele não é rei. E aí nós vamos tirar 3 lições preciosas desse maravilhoso salmo. Primeira lição: Deus é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é dono, absolutamente dono de tudo. Diz o salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela habita. Tudo. Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, sobre as correntes. É interessante que o salmista usa uma palavra poderosa para não deixar dúvida. Plenitude. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Lá no hebraico você vai ver a palavra, lá é meloá. Vou beber água. Meloá, meu senhor, para não ter dúvida, é totalidade, é 100%. Conteúdo completo, tudo. Entenda uma coisa, cada átomo que existe no universo, cada célula que existe no nosso corpo, cada respiração que eu faço, cada ato de respirar, cada tosse que Moisés dá, cada espirro que irmão Ivandi dá, cada piscar de olhos que cada um de nós dá, todo o império do mundo que já existiu e vai existir, e já existiram grandes impérios do mundo, sim ou não? Toda moeda, seja ela a nossa... Ia falar uma palavrão aqui, não vou falar não. A nossa porqueira do real ou uma libra esterlina. Todo sorriso, toda lágrima, toda dor, tudo é do Senhor. Tudo. Nós aqui no Ocidente, nós herdamos uma coisa muito ruim, que é assim, Israel. Isso veio do gnosticismo e do pensamento grego de pensar, sabe? Nós somos muito influenciados pelo pensamento grego. A gente pensa que tudo relacionado com o espiritual é bom. Tudo relacionado com o espiritual é bom. E tudo que é relacionado com o material é ruim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito... Então não é só espiritual. Tudo que Deus fez é bom, porque Ele é dono de tudo. E quem é dono de tudo e é 100% bom, não pode fazer uma coisa ruim. Na cosmovisão hebraica, por isso que o salmista escreve uma palavra aqui para a gente entender, o mar era símbolo de caos indomável. Por isso que ele usa a palavra mar. Ele fala, fundou a terra sobre o mar, não é? Porque para os hebreus, na cosmovisão hebraica, quando ele fala que fundou a terra sobre o mar, é porque ele queria dizer assim, Deus colocou ordem onde havia desordem. Deus colocou ordem onde havia caos. Paulo, lá adiante, muitos séculos depois, vai escrever em Colossenses 1:17, validando, dizendo assim, ele não só criou, mas ele criou e sustenta. Porque diz Paulo, nele, só nele,
todas as coisas subsistem. E ele então não só cria, ele garante a existência de todas as coisas. Então nós vivemos hoje, repare se não é verdade isso que eu vou dizer, numa cultura, e eu vou dizer, eu já escutei isso aqui hoje um tanto de vezes, e é toda hora a gente faz isso, e eu já escutei isso hoje aqui nesse culto, um tanto de vezes. A gente vive numa cultura de egoísmo equivocada, pensando que nós temos propriedade de alguma coisa. Então a gente fala assim, isso é meu casamento, orem pelo meu casamento, é assim ou não? A minha casa, a minha vida, minha igreja, este é o meu pastor, é ou não é? Meu dinheiro, meu dízimo, minha oferta, minha família, meus pais, meus filhos, meus netos, meus parentes, meus derentes, meu conhecimento, minha saúde. Meu irmão, baixa a sua bola. Baixa a bola, porque nós somos mortais, nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Mude a sua linguagem. Não é meu carro. Tudo é do Senhor. Você não tem nada, eu não tenho nada. Esse culto aqui hoje é do Senhor. Mas amanhã, segunda-feira, quando você tiver no seu trabalho, na sua escola, fazendo a sua atividade da segunda-feira, o seu testemunho é do Senhor. Não é só aqui dentro de quatro paredes, não. Essa mensagem, preparada hoje para os nossos corações, é do Senhor. Mas amanhã, o nosso testemunho no dia a dia precisa ser do Senhor. Não existe território neutro para o servo de Jesus. É do Senhor. Agora, se a gente olha para isso, pensando que é uma ameaça, então tudo é de Deus, está tudo tranquilo para mim. Se você olha para isso, olhando isso dessa forma, você não entendeu ainda nada do Evangelho, nada. Porque isso é a maior libertação que o Evangelho nos dá. Isso é libertador. Nós não temos absolutamente nada. Nós somos meros mordomos, meros. E Deus nos dá tudo generosamente, graciosamente, bondosamente, porque Ele confia na nossa administração. E nós somos péssimos administradores, sim ou não? Tem administrador que até rouba de Deus. E eu vou falar a verdade. Não são poucos, não. O Brasil, por exemplo, tem um que só a graça. Isso é muito sério, sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente entende isso, que tudo é de Deus, tudo, não existe sentido para a gente ter ansiedade. Sabe por quê? Porque a nossa ansiedade desce pelo ralo. Se tudo é do Senhor, se tudo é dele, eu também sou propriedade dele. Onde cabe a ansiedade nisso? É a nossa natureza caída, pecaminosa que permite isso. É por isso que Jesus disse, não andeis ansioso com coisa alguma. Acho que a gente não lê a Bíblia, né? Ou não presta atenção quem está lendo. Ou então, nós vivemos num evangelho paralelo, sim ou não? Será que eu estou pegando muito pesado? Estou, meu Senhor? Estou pegando muito pesado? Mas se eu tiver, vai ser assim mesmo. Porque é o Espírito Santo está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Tim Keller é um pastor americano que eu gosto muito dele. Ele diz assim, a grande libertação cristã não é você pensar que você possui Deus. Tem gente que pensa que tem Deus. Tem gente que ordena Deus. Eu estou dando uma ordem. Obedeça, eu estou dando uma ordem.
Tim Keller diz, você não possui Deus, queridos. Nós somos não somos apenas e somente gerentes de nossas vidas. E mais do que isso, nós somos filhos do Rei. Quando nós entendemos isso, preste atenção se não é fato. Quando nós entendemos isso, nós descansamos. Mas descansamos por comodismo? Não, nós descansamos pela fé. Se Deus está no comando da minha vida, no comando da sua vida, você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Agora, se você quer estar no comando, todo o seu esforço é em vão, porque você não tem gestão. Você é um idiota que fica tentando ter gestão sobre uma coisa que você não tem. É uma vida com propósito enganoso, mentiroso. É uma vida que você fica numa luta em glória o tempo todo. Não adianta, meu irmão. Descanse no Senhor e pare com esse evangelho tigelinha de barro, meia tigela. Viver iludido que nós temos algumas... Você quer ver como é que é isso? Quem pensa que tem gestão na vida é mais ou menos assim, aquela pessoa que mora num imóvel alugado, ele não é dono do imóvel, mas ele age como se fosse. Ele está morando numa casa de aluguel, mas ele pensa que é dono. Ele não é dono, sabe por quê? Porque o inquilino é que põe normas, regras, e ele tem que cumprir. Porque se ele não cumprir o que está no contrato, o que é que o dono faz? Põe ele para fora. Cuidado, meus irmãos, cuidado, Moisés, cuidado, Josefina, com as suas atitudes, com as suas práticas, que conflita com a vontade de quem é dono, não só de você, mas de tudo que te cerca. Cuidado com isso. É por isso que João diz, João 5,19, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque a condição moral do mundo contraria totalmente a vontade de Deus. Deus é o Criador. Deus é o sustentador, Deus é o Senhor, nada, nunca saiu, nem sai do controle dele, mas nos criou livres para nós termos nossas decisões. E essa liberdade corrompeu o que Deus fez de beleza e de bom. Então, com o pecado, olha que coisa impressionante, com o pecado, o sistema de valores, cultura, nossos desejos, as estruturas do mundo foram violentamente corrompidas. Significa dizer que o diabo passou a exercer influência usurpadora sobre toda a humanidade, sobre todos nós. Então nós precisamos entender uma coisa, existe uma diferença entre propriedade e domínio funcional. Propriedade, direito legal é de quem? Deus. A autoridade, soberania é de quem? Deus. Mas o diabo tem sim a ação usurpadora tolerada por Deus. Significa dizer que o diabo tem a ação permissiva de Deus para agir. É mais ou menos assim. Deus permite o diabo fazer certas coisas. É como um cachorro pitbull, que é bravo que só, amarrado numa coleira. Se esse troço sai da coleira, meu irmão, precisa entender isso aí. Você precisa entender, porque a gente vive brincando com isso. O diabo é um pitbull extremamente desejoso de te devorar, mas ele está seguro numa coleira. Mas quando você dá chance, psique, perde um pitbull para você ver. Brinque, dê oportunidade, dê brecha. É por isso que Jesus nos ensinou a orar.
Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Precisamos entender uma coisa, meus irmãos. O mundo pertence a Deus por criação, por direito, por propriedade. Mas o mundo está corrompido pelo pecado e ele é, sim, muito influenciado pelo diabo, por Satanás. Por isso que nós vivemos nessa vida dificílima no mundo. Viu, Jaqueline? É por isso que quando alguém diz assim, eu detesto isso, a pessoa fala isso. Está prestando atenção, Mari? Política e religião e fé não se misturam. Presta atenção à ignorância de uma pessoa dessa. Sabe por que mistura? É porque só o genuíno evangelho de Jesus. Não estou falando de evangelho porqueira, não. Estou falando do evangelho verdadeiro, genuíno, autêntico. É que tem poder para transformar a podridão da política em dignidade, em bem-estar para quem precisa, sim ou não? Então, como é que não se mistura? Porque só o evangelho, meus irmãos, tem o poder de transformar o que é maldição em bênção. Nós vimos isso muito bem essa semana. É por isso que é nosso papel como cristão ser luz, ser sal em todas as áreas de nossa vida. Isso inclui a política, isso inclui a família, isso inclui o nosso trabalho, isso inclui a igreja, isso inclui a nossa educação, isso inclui nossa saúde. Quando você não respeita a sua saúde, a gente faz isso ou não? Tudo. A gente tem que ser luz e sal em tudo na vida. Por isso que Paulo e Pedro, e não foi só Paulo que escreveu isso, Pedro também falou, e usou uma palavra preciosa para enfatizar a nossa responsabilidade diante do Deus que nos deu a responsabilidade de sermos mordomos. Vocês são despenseiros. Tudo pertence a Deus. Nós somos despenseiros. Gente, nós vimos essa semana uma tal de uma sabatina no Senado e estava sendo sabatinado um sujeito que se diz cristão, é evangélico e ainda diácono. Eu nunca vi na minha vida uma coisa tão deprimente, tão terrível, tão desgraçadamente mentirosa. Como é que a pequeno evangelho de Jesus daqui ainda fala o desgraçado, ainda fala que é crente? Você já pensou, Israel, que nível nós chegamos de depressão ao evangelho de Jesus, cara? Segunda lição, para nós caminharmos. Se é assim, Deus exige de mim e de você santidade, integridade, se a gente quiser ter proximidade, intimidade com Ele. Preste atenção, que isso é muito sério. Deus exige santidade, integridade. Não adianta com lero-lero e conversinha fiada, nem emoção com Deus. Eu acho que Deus fica impaciente com esse negócio de gente. Sinceramente, eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Pergunta o salmista, quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele responde, aqueles limpos de mãos. Ó, preste atenção. Limpos de mãos, puros de coração, que não se entregam à falsidade, à vaidade, não jura enganosamente, não recorre a ídolos, não são idólatras. E toda vez que a gente fala em idolatria, o povo pensa que é só idolatrar santo. Tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é idolatria. Tudo! Estes receberão bênção do Senhor e sua justiça. O sarrafo é alto ou não? E a pergunta é muito elucidativa, clarificadora, esclarecedora. Se é quem, o salmista pergunta, quem subirá? Se é quem, não é todos. Porque nem todos estão preparados para subir o monte do Senhor. Próprio salmista, olha que coisa impressionante. Próprio salmista, ele define o papel
e o perfil de quem está preparado e habilitado. É Davi que vai dizer, Davi, aqueles de mãos limpas. Começa Davi. O que é mãos limpas? Mão que não está suja. Preste atenção o que Davi está falando. Mãos que não estão sujas, com injustiça, com violência, com suborno, com impureza, com exploração, com conduta e integridade. Aqueles de coração puro, ou seja, aqueles que têm motivações transparentes, que passam pelo raio-x, pela tomografia, pela ressonância nuclear magnética de Deus. Limpos por dentro, no seu interior. Não é aparência, é pureza interna de desejos. Aqueles que não entregam a alma à vaidade, meu Jesus, à falsidade, à ilusão, ao engano, à hipocrisia. Vida com plena autenticidade. Vida com valores, princípios, ética, moral do cristianismo. Não jura enganosamente. Fidelidade. Fidelidade. Em tudo. Irmã Vera, a senhora recolheu hoje os dízimos. Eu não quero que a senhora me fale o quanto apurou, não. Fala nada, não. Não é da boca para fora. Não é discurso. É nas atitudes, é nas ações, é no ato. Meus irmãos, o sarrafo é alto. O sarrafo é alto. E Deus exige pureza, não é só aparente por fora. Ele exige a pureza interna, coração puro, íntegro, fiel. Então atentem para uma coisa, preste atenção nisso. Atentem na vulnerabilidade e fraqueza, quanto nós somos assim. O quanto nós somos caídos, carentes da graça de Deus, Israel. Porque Davi escreve com precisão os requisitos da santidade, sim ou não? O cara foi claro ou não foi? Davi, quando escreve isso, ele está na fase inicial do seu mandato de rei. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Preste atenção. O cara está naquela fase de ascensão e glória. O poder sobe a cabeça do cara, porque aí ele em si mesmo. E é esse mesmo Davi que escreveu isso. Preste atenção o que nós somos. É esse Davi que vai agir. O cara falou de santidade. É esse Davi que vai agir com o mais baixo nível de integridade do ser humano, ao tomar na força, no poder, na marra, a mulher do mais fiel comandante dele. Preste atenção. Ele olha uma boneca bonita igual Josi. Eu quero aquela mulher ali. Davi, aquela você não pode. Porque aquela já é casada. Além de ser casada, ela é mulher do seu mais fiel guerreiro. O cara dá a vida por você. Não quero saber. Eu quero ela. Presta atenção. Esse mesmo Davi que fala de pureza de coração, no Salmo 24, é que vai dar uma demonstração de falta de caráter. Suja as suas mãos. Engana, articula perversidade. Premedita a morte do cara. Cara que não era um cara inimigo, não. Mais fiel. O mais fiel a ele. Esse mesmo Davi, depois de toda essa presepada que ele faz, chega um servo de Deus, aí chega um homem de Deus, um profeta, Natan, põe o dedo no nariz dele e fala assim, é rei, mas eu sou profeta. Eu tenho autoridade espiritual sobre você, porque você é um cabra safado. Você tirou de uma família uma ovelhinha para fazer festa que você tem milhares de ovelhas. Cabra safado você é, Davi. Foi assim ou não foi? Natan confrontou ele.
E todo mundo sabe dessa história, assim ou não? Ou eu estou falando uma coisa que não está na Bíblia? Davi olha para baixo assim, olha para Natan, olha para baixo, olha para Natan. Ele pensa assim, eu sou rei, eu podia enforcar esse cara. Sim ou não? Tinha ou não tinha poder para mandar sublimar o cara? Davi olha para baixo, escreve uma coisa preciosíssima. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove dentro de mim, Senhor, um espírito que tenha retidão. Não afaste de mim a tua face, Senhor. Eu sou isso que Natan falou. Uma alma cebosa nele. Este cabra safado, iníquo, ó transgressor, ele cometeu sangue de crime. Aí depois, com o coração quebrantado, contrito, ele é alcançado por uma coisa que Jesus chama de maravilhosa graça. A maravilhosa graça torna Davi um homem segundo o coração de Deus. Só a graça tem esse poder, meus irmãos. Preste atenção. Davi comete adultério. Davi comete traição de confiança, abuso de poder, assassinato premeditado. E com tudo isso, ele passa para a história de Israel como o maior rei das histórias de Israel. Até hoje, a estrela de Davi está na bandeira de qual país? Israel. Porque a graça é inexplicável. Eu tenho dois amigos que são opostos em polos. Toninho gosta muito de Davi. Mas eu tenho um amigo que é diácono que ele fala assim: Moisés, eu tenho receio no céu que Davi e tal, eu acho que eu não quero estar não. Presta atenção no que o cara diz. Ele olha para esse Davi aqui, antes de escrever, cria em mim, ó Deus. Eu falo com ele, bicho, até hoje você não entendeu o profundo significado da graça. Cara, graça não é mérito, cara. Por isso que Charles Spurgeon diz assim, o Salmo 24 descreve o caráter, não o currículo de Davi. Lutero acrescenta uma coisa muito bonita. Não se trata de como nós nos tornamos justos, mas de como o justo deve procurar viver. A justiça vem pela fé, e a pureza é fruto, é resultado, é consequência da fé. Percebeu a diferença? Por isso que o Salmo, o verso 5 diz assim, estes receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Por essa razão, meus irmãos, Salmo 24 é sim o salmo mais cristocêntrico da Bíblia. Sem Jesus é impossível nós atingirmos esse índice de santidade. Preste atenção nisso. É Jesus que no exercício de sua humanidade é o único ser humano que conseguiu atingir esse que Davi fala. E ele atinge isso por mérito, por direito próprio. Jesus pode subir no monte do Senhor. Então entenda, olha que coisa linda. Ele fez isso por direito, restrito a ele. E ele, no sacrifício da cruz, compartilhou isso por nós. Olha que coisa linda. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós, por mim, por você, ele se fez pecado.
Fomos feitos justiça de Deus nele. É por isso que eu não canso de dizer. Evangelho é ou não é fé de gente grande? Então você para e pense, qual é a área da sua vida? Qual a área da sua vida que está impedindo o seu acesso ao Monte Santo? Qual a área da sua vida impede o seu acesso ao Monte Santo? Sem acesso ao Monte Santo, você vai ficar na filinha da esquerda. Eu também. E não se esqueça, uma vida que pertence ao dono do universo precisa refletir o caráter do dono do universo. Preste atenção. Deus não exige de Simone, de Jaqueline, de Josefina, de Moisés. Nunca vai exigir de nós perfeição, porque Ele sabe que nós somos pecadores, caídos. Mas Ele exige todo dia o nosso aperfeiçoamento. É por isso que tem na Bíblia uma palavra chamada santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Então preste atenção. Santidade não é opcional na vida cristã. Santidade é exigência para os que querem ter proximidade e intimidade com Deus. Se você não quer, fique na sua. Faça o que você quiser. Tenha gestão da sua vida. Depois, não diga que você não ouviu essa mensagem. Terceira lição para a gente caminhar para o final. O Rei da Glória deseja entrar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cara, o Salmo chega no auge, no seu clímax. O que portas representam? Se aquela porta estiver fechada, alguém entra? Portas representam acesso. Abrir as portas significa que a gente está dando permissão de acesso. Então preste atenção. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de uma visita nas nossas vidas. Prestem atenção. Não é mera visita, é autorização para governança. Visitas podem ocupar qualquer lugar na nossa vida, mas um rei ocupa o trono, sim ou não? Então perceba a seta indicando para Jesus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele não pode ocupar um lugar qualquer. Um lugar qualquer ocupa na minha vida Josefina, irmã Vera, irmã Céia. Jesus ocupa o trono. Gente, é assim. Quem ainda não entendeu isso, todo dia negocia princípios, valores e critérios e relativiza, troca Jesus por outros interesses. Todo dia defende seus interesses próprios. É o próprio Jesus que disse, prestem atenção. Quem faz assim não é digno de... Paulo está dizendo, Pedro, Moisés, Antônio? Quando Jesus ascende o céu, ele cumpre o Salmo 24. Os portais celestiais se abrem, o Rei da Glória entra como nosso precursor. Olha a relevância disso. Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Paulo. Parece foi Paulo. Diz o autor aos Hebreus. Jesus
como nosso precursor, entrou à nossa frente. Olha que coisa linda, meu irmão. Para interceder por nós como sumo sacerdote. Jesus foi à frente, interceder por nós como sumo sacerdote. É por isso que o Salmo 24 é tão maravilhoso desse jeito. Cristocêntrico, messiânico, porque ele cumpre em camadas a história da redenção. Atente para isso. Historicamente, ele fala da entrada da arca em Jerusalém. Messianicamente, ele retrata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que dia que Jesus entra triunfal em Jerusalém? Domingo de? Definitivamente, aponta para a ascensão de Cristo aos céus, após sua ressurreição. Escatologicamente, fala do retorno glorioso de Jesus nos fins dos tempos. Preste atenção, que coisa maravilhosa. Como a Bíblia é a palavra de Deus, um livro precioso, único e divino. Preste atenção. Os levitas, eles cantavam um salmo específico por semana. Preste atenção. Quem não prestar atenção nisso vai perder uma coisa muito bacana. Cada dia da semana eles cantavam um salmo no sacrifício matinal. Essa prática foi preservada na liturgia judaica. Primeiro dia da semana eles cantavam o salmo 24. Segundo dia da semana, salmo 48. Terceiro dia da semana, salmo 82. Quarto dia da semana, salmo 94. Quinto dia, salmo 81. Sexto dia, salmo 93. Sétimo dia, salmo 92. Atente para esse detalhe impressionante, maravilhoso, extraordinário. Que dia que Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho. Que dia? Que dia que Jesus entra triunfal? O povo chama Domingo de Ramos, sim ou não? Domingo de Ramos. Primeiro dia da semana. Preste atenção, que coisa maravilhosa. Na liturgia do povo judeu, eles estavam lá na sinagoga, cantando o Salmo 24. Os religiosos cantando o Salmo 24. E o Rei da Glória entra montado no jumentinho pelos portais de Jerusalém. Mateus narra isso. Marcos, Lucas, João, todos os evangelistas. Vou ler a versão de Mateus. As multidões, tanto as que o precediam, bem como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? Quem é este? Este é o Rei que vem em nome do Senhor. Abram-se os portões da cidade para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantem-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Coincidência, né, irmã Vera? Acaso? Casualidade? Não, meus irmãos. Providência, cumprimento divino da profecia do Salmo 24. Enquanto os religiosos estavam cantando o Salmo 24, o Rei da Glória entrou no domingo pelos portais de Jerusalém. O mais poderoso Rei do universo se posiciona do lado de fora do meu coração, do seu coração. E ele só entra
se ele for convidado. Interessante porque ele é poderoso, mas ele não arromba a porta. Todo poder, mas só entra com permissão. Preste atenção nas portas que nós costumamos fechar para o Rei da Glória. Preste atenção. Primeira porta. Preste atenção. Porta do intelecto. Vocês já perceberam o quanto é complicado, difícil a gente evangelizar gente que se julga sabida, inteligente e conhecedora? Abrir o coração dessas pessoas para deixar entrar verdades de Deus, para moldar o seu caráter, é super complicado. Porque eles são, por natureza, soberbos, arrogantes, ensimesmados. E a Bíblia diz, eles são rejeitados por Deus. Deus resiste aos soberbos e dá graça a quem? Aos humildes. Gente soberba, que se acha, que pensa que tem o QI mais elevado que o dos outros, que é sabido demais. Tem muita dificuldade para a entrada do Rei da Glória. Segunda porta. Porta das emoções. Porta das emoções. É preciso, é indispensável permitir que o amor de Deus transforme nossos sentimentos. É por isso que apego às coisas do mundo torna a gente muito difícil de ter proximidade com Deus. Quem não é capaz de desapegar de coisas do mundo, quem fica apegado com coisas do mundo e coisas que a gente ama e tem direito, pais, mães, filhos, netos, carreira, títulos e igreja, não é digno de mim. Terceira porta. Essa porta é complicadíssima, porta da vontade. Se nossas vontades, nossas escolhas, nossas decisões não estiverem submetidas ao senhorio de Jesus, é impossível ele reinar nas nossas vidas. Impossível. Por isso que Jesus mesmo orou dizendo, seja feita a tua vontade na terra como é no... E Jesus dá um exemplo, é por isso que eu falo, às vezes a gente faz de conta que não vê o que está na Bíblia. Porque Jesus, no momento mais difícil de sua vida, no Getsêmani, ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, Pai, contudo, faça a tua vontade, e não a minha. Queridos, o Rei da Glória deseja entrar na minha e na sua vida. Mas ele só entra se as portas estiverem abertas. Pare com essa presepada de falar que é cristão e com a porta fechada. Eu vou concluir. Se nós entendermos, meus irmãos, que tudo pertence a Deus, se nós entendemos que vida cristã, de verdade, eu não estou falando de cristão meia boca, estou falando de cristão de verdade, cristão genuíno, cristão autêntico. Não é cristão que tem um pé no mundo e um pé no evangelho. Isso não é cristão. Eu não estou falando de bessias. Eu estou falando de gente que dignifica o evangelho. Exige santificação. Se nós entendermos que o Rei da Glória quer entrar, morar, governar nossas vidas, vai acontecer uma coisa extraordinária que é uma promessa. Vida plena, vida abundante. As aflições vão acabar?
as dificuldades vão acabar, tudo vai ficar mil maravilhas, nós vamos viver Alice no País das Maravilhas. Não, porque na vida tereis, mas preste atenção, absolutamente nada, nem a morte, Simone, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória. Este belíssimo, profundo, reconfortante salmo começa com a criação, não é? Ele fala: Deus é dono de tudo plenamente. Termina com a encarnação, redenção. Jesus invade a história para nos redimir. Meus irmãos, prestem atenção. Davi, com toda a sua limitação, com toda a sua finitude, com toda a sua deficiência, ele não sabia. Ele não sabia, mas o Espírito Santo o inspirou. Ele não sabia, mas o Espírito Santo o inspirou. Colocou no coração dele esse evangelho em miniatura. Salmo 24 é o evangelho em miniatura. Jesus nem sabia que Jesus viria, ele sabia de um Messias. Porque o evangelho em miniatura é o Salmo 24. Deus soberano criador. Um Senhor que exige santidade. O Rei, Redentor e Salvador de nossas vidas. Eu vou terminar dizendo o seguinte: se você que está aqui hoje me ouvindo e você que me assiste por essa gravação, ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saiba de uma coisa. Ele está à porta do seu coração, ele bate ansiosamente, porque ele quer te dar vida plena e eterna. Se você que me ouve, nessa gravação aqui dentro dessa igreja, se você tem suas portas ainda trancadas em áreas de sua vida, uma vida cristã medíocre, sabe? Vida cristã tacanha, vida cristã pequena. Preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção. Pare de fazer Jesus se curvar. Pare de apequenar o evangelho. Valorize o sacrifício que ele fez na cruz. Ele não é seu servo, nem é meu servo. Ele serviu por missão. Entenda isso. Ele não serviu por posição. Porque ele ontem era, hoje ele é e será para sempre o Rei da Glória. Esse é o Jesus de Nazaré que nós cremos. Amém.